Bom dia, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então vamos fazer uma prece, primeiramente agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de pensar, falar, sentir e fazer coisas boas. Que nós possamos, Senhor, identificar a cada momento do nosso dia quais são as melhores escolhas, quais são as melhores atitudes, aquelas que podem nos aproximar de Ti, Senhor, aquelas que podem ser espelhadas nas atitudes de Jesus, o máximo possível, que nós possamos distinguir o que podemos e o que não podemos mudar, e que naquilo que nós podemos mudar, nós façamos o máximo que podemos, nem mais, nem menos. Que assim seja. Pedimos também inspiração para que possamos compreender esse ensinamento do Cristo, amai os vossos inimigos, né? Porque acho que o maior desafio de todos. Acho que a ideia mais marcante que Cristo trouxe para nós, porque quem podia esperar, né, que ele fosse falar isso naquela época? Amai os vossos inimigos. Nós temos já dificuldade de amar até os amigos, né? E bom dia, Anderson, seja bem-vindo. Então, eu acho que esse daqui é um capítulo que a gente vai estudar com calma, procurar se aprofundar e procurar compreender como que nós podemos aplicar isso na nossa vida, diante de toda essa situação que está acontecendo ao nosso redor, né? Que as pessoas estão se odiando por muito pouco, certo? As pessoas estão agredindo, sendo violentas umas com as outras, apenas por uma opinião diferente. E às vezes essa opinião, a pessoa nem sabe direito por que ela tem aquela opinião. Às vezes ela briga com o outro, xinga, agride, e se você for ver, ela nem sabe direito por que ela tá brigando por aquela opinião. Ela nem sabe direito por que daquela opinião dela. E ela tá brigando com o outro que tem uma opinião diferente, sendo que ela nem sabe que talvez se ela pensasse bem, ela até mudasse de opinião, mas não, ela tá se degladiando com as outras pessoas por uma opinião que ela nem sabe direito. Nem sabe direito qual que é o fundamento daquilo, por que ela pensa aquilo. Uma opinião que se talvez fosse mais questionada mais fortemente, ela nem teria, né? Então, primeiro, duas coisas. A pessoa acha que tem uma opinião formada de algo que ela não tem. E segundo, ela quase se mata junto com o outro, né? Quase se mata com outra pessoa que tem opinião diferente, sendo que o ensinamento que Cristo veio nos dar há 2000 anos atrás era esse: amai o vosso inimigo. Quanto será que a gente aprendeu a fazer isso de lá para cá? De 2000 anos atrás para cá? Bom, vamos começar aqui e ler então. Amai os vossos inimigos, capítulo 12. Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito, aqui palavras de Cristo. Aprendestes o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orar por eles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amais apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Não precisa de esforço, né? Os publicanos também não fazem isso? Ou seja, amar quem te faz bem é fácil, né?
Amar quem te faz bem, ser legal com quem é legal com você é fácil. Se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E isso está em Mateus 5, 5 a 20, 43 a 47. Então é o seguinte, aqui ele está dizendo assim, que até aquele momento era normal você odiar os inimigos, as pessoas odiarem os inimigos. A partir daquele momento, ele estava vindo mostrar um outro ponto de vista, que é amar os inimigos. Fácil? Não, não é fácil não. Porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos, né? Nós ainda não somos perfeitos, nós estamos caminhando em direção a isso, mas vai demorar bastante ainda para a gente alcançar essa pureza espiritual que nos permita, sem a menor dificuldade, amar a todas as pessoas, independente de quem seja, independente do que pense, independente do que fale, independente de qualquer coisa. Mas então, o que Jesus está falando pra gente, já que hoje em dia a gente não consegue ser perfeito? A gente se esforçar nesse sentido, se esforçar em busca de, né? Então, eu posso não conseguir isso plenamente, mas só o fato de eu não me vingar, por exemplo, já é alguma coisa. Só o fato de eu não me vingo, mas eu desejo o mal para a pessoa. Só o fato de eu não desejar o mal, eu não vou me vingar, mas eu espero que ela pague pelo que ela fez. Nós temos que ir tentando cada dia mais não desejar o mal. Não querer que a pessoa sofra as consequências do que ela fez, do prejuízo que ela nos causou, que a vida retribua para ela aquilo que ela merece. Porque não cabe a nós decidir o que ela merece. Não cabe a nós pensar no futuro que ela vai ter, no que vai acontecer, nas consequências. Não depende de nós. E nós não precisamos sujar a nossa mente, as nossas emoções com esse tipo de desejo, com esse tipo de pensamento. Até porque, se a gente for olhar bem, prestar atenção de uma forma sincera, né? De uma forma sem preconceitos. Se você for olhar bem, de quem que é o problema? De quem fez o mal ou de quem sofreu o mal? Quem sofreu o mal aparentemente foi prejudicado, mas a culpa tá em quem? O erro tá em quem? Não tá no outro? Então é o outro que tem que se preocupar com isso, não você. A única coisa que a gente tem que fazer, porque Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. Ele não disse amar o próximo mais do que a si mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos proteger. Mas nos proteger não significa odiar o outro e querer o mal dele, né? Então, nós podemos fazer assim. Ele errou, ele tá sendo mal, ele tá sendo... tá prejudicando outras pessoas, me prejudicou, mas isto é um problema dele. O que cabe a mim? Simplesmente não deixar que me prejudique, porque também a gente não precisa entregar a nossa vida para a pessoa estragar com ela, certo? Se a gente sabe que é uma pessoa mal intencionada, que é uma pessoa que nos causa mal, a gente não precisa deixar a pessoa nos fazer o mal, né? Mas também não precisamos desejar o mal para ela, porque isso não cabe a nós, repito, tá? Continuando aqui. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa?
E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos como vosso Pai o é. Lucas 6, 32 a 36. Então é isso. É um desafio, talvez o maior de todos, mas como cristãos nós devemos buscar por isso. Nós devemos tentar não desejar o mal. Tentar não, a gente tem que conseguir não desejar o mal, né? Tentar amar. O que eu venho falando já disse algumas vezes isso aqui, vou repetir mais algumas, porque é uma ideia muito interessante e caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso, pode comentar aí que a gente conversa melhor sobre essa minha visão. Minha visão é a seguinte: não precisamos gostar para amar. Eu gosto de alguém que faz uma maldade com uma criança? Não, eu não gosto. Gostar significa você se identificar, significa você sentir prazer na presença, significa gostar. Eu gosto, me sinto bem, eu sinto... Gostar tem a ver com algo que te dá alegria, né? Então, isso é gostar. Amar é diferente. Amar é um sentimento muito mais amplo do que isso, muito maior do que isso, e que pode ser direcionado para todos os seres humanos, inclusive os que eu não gosto. Então, eu não preciso gostar para amar. Isso é uma coisa que ajuda muito a gente a compreender como que a gente pode amar os inimigos, porque eu não gosto do meu inimigo. Eu não gosto da pessoa que faz coisa que eu acho errada. Eu não gosto da pessoa que me faz mal. Eu não me sinto bem perto dela. Como que eu vou gostar? Não dá pra gostar. Não dá. E não é isso que é exigido. Então, quando a gente diferencia o gostar do amar, fica muito mais fácil amar. Fica muito mais fácil seguir esse ensinamento de amar os vossos inimigos. Porque amar é diferente de gostar. Eu nunca vou gostar. Nunca vou gostar de estar perto da pessoa que faz coisas que me desagradam, faz coisas que eu não gosto, faz coisas que eu não acho legal, ou que não é só uma questão de opinião minha, que é realmente coisas ruins. Eu não gosto de estar perto de alguém que é mau, mas eu posso amar essa pessoa. Parece uma coisa louca, mas isso é real e é muito mais fácil amar quando você diferencia o amar do gostar. Tá? Então, vamos ler aqui um item. Deixa eu ver, dá tempo de ler aqui um item. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amai os inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Claro, porque se eu sou egoísta, eu não vou conseguir amar alguém que não faz a minha vontade, né? Se eu sou orgulhosa, eu não vou também conseguir admitir a possibilidade de amar alguém que me feriu. Entretanto, o sentido da palavra amar utilizada nesse ensinamento não pode ser corretamente entendida. Pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou amigo. Então, gente, tá falando aqui, ó, ternura. Pra você ter ternura, você precisa gostar. Pra você amar, você não precisa gostar. A ternura dá a entender confiança. E não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. É errada essa ideia de que amar os inimigos significa se submeter a eles.
Não, amar os inimigos não significa se submeter. Se submeter não é amor, é burrice. Você se abraçar com a pessoa que te faz mal, levar ela pra dentro da tua casa, deixar ela ferrar com a tua vida, isso é amor? Isso é burrice. Isso não é amor. Aqui no Evangelho tá falando isso. Eu não sei por que tem essa interpretação. Às vezes me dá a impressão que essa interpretação de que ai, nós precisamos amar, deixa ele me bater, deixa ele me roubar, deixa ele me ferrar, deixa ele me humilhar. Isso não é amar. Mas por que para mim, eu tenho a impressão que existe essa interpretação, porque as pessoas estão com preguiça de fazer alguma coisa e querem ficar se escondendo por atrás dessa que Jesus falou que eu tenho que amar os inimigos. Então eu não quero sair da zona de conforto, eu quero ficar me escondendo, as coisas não dão certo na minha vida, por que aquela pessoa faz isso comigo? Então, se eu sair da posição de vítima, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu ficar na posição de vítima, eu posso ficar me escondendo atrás da culpa dos outros, né? Então, eu acho que usam essa ideia de amar os vossos inimigos em favor próprio, no sentido de que disso que eu já falei, a pessoa se esconde atrás dessa ideia mal interpretada de que amar os inimigos é se submeter às maldades dele para se esconder e não ter que fazer nada. Então eu vou repetir o que está escrito no Evangelho, que não sou eu que estou falando. A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com eles as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Tá escrito aqui no Evangelho, gente. Sabe, eu até achei no começo, quando eu tava falando, que poderia ser uma interpretação minha, mas agora eu tô vendo aqui, ó, que aqui tá dizendo exatamente o que eu falei. Que pra amar não precisa gostar. É só uma forma que eu achei de falar isso, que na verdade nem é minha, eu já falei em outro vídeo, em outra live aqui do Evangelho, da onde que eu ouvi essa frase, que eu adorei, que é do canal Ivan Maia, que ele fala isso e ele me fez perceber isso. E não é espírita nada, nem cristão, ele é cristão, mas não é sobre isso que ele fala no canal dele, mas é muito interessante. Só que já que eu tô usando tanto essa frase dele, eu tenho que falar da onde que veio, né? Tem que dar os créditos para quem falou e para quem me fez compreender isso. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Então, simpatia, mesma maneira de pensar, afinidade, gostar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Ai, meu inimigo! Nossa, que bom te ver! Isso não é seguir Cristo, isso é ser falso mesmo, tá? Você ficar fingindo que gosta da pessoa. Amar não é gostar, tá? Fingir que gosta da pessoa é diferente disso que Jesus está falando aqui. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Então, existe energia. Você não tem gente que você vê, que você sente vontade de ficar perto, que você sente bem. Parece que aquela pessoa, ela cura as suas tristezas, sem ela fazer nada. Só de te dar amor, a presença dela já te faz bem. E outra não. Outra, nossa, se eu vejo uma foto da pessoa, já me faz mal. Por quê? Isso está falando aqui, ó. Resulta da lei física, não é viagem da maionese, é uma coisa científica, física. Da assimilação e repulsão dos fluidos. Ou você assimila ou você repele, naturalmente. Então não vamos ficar fingindo que amar os inimigos é ser bonzinho. Aliás, ser bonzinho é muito diferente de ser bom. Ser bom
Ser bom, bom, bom. É não desejar o mal. É fazer o bem. E a pessoa te fez o mal, mesmo assim você faz o bem para ela, porque você é bom. A sua bondade não tem que depender das atitudes das outras pessoas. Isso é ser bom. Agora, ser bonzinho é... Ai, meu inimiguinho. Ai, fica pertinho de mim, meu inimiguinho. Vem aqui estragar minha vida. Aí é falsidade mesmo, é burrice mesmo, tá? O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. Não tem como falar diferente. Olha só, o pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. Então a pessoa tá com pensamento maldoso e ela tá perto de mim, não tem como eu me sentir bem. Não é isso que Jesus está falando pra gente fazer. Amai os vossos inimigos não é se sentir bem perto dele. E nem fingir, muito menos. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devemos diferenciá-los dos amigos. Já falou tudo, né? Esse ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar uns aos outros, a uns e a outros, o mesmo lugar no coração. Quando não é isso. Não vai ter o mesmo lugar no meu coração, aquela pessoa que eu gosto, que me ajuda, que eu ajudo, que eu tenho uma amizade, que tem uma fidelidade, um compromisso, uma lealdade, uma coisa construída, de uma relação saudável. Não vou gostar tanto do outro que me faz mal como eu gosto dessa pessoa. Vamos parar de hipocrisia, né, gente? Vamos parar de hipocrisia. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimento, a razão, raciocínio, inteligência nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Eu usei termos diferentes aqui, né? Amar, diferente de gostar. Bom dia, Karina. Bom dia, Vilma. Amar aos inimigos não é ter para com eles a afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, o que é esse amar aos inimigos? Não desejar o mal, não alimentar sentimentos ruins. É diferente, você não se sentir bem perto da pessoa é uma coisa. Você alimentar ódio e rancor é outra. Uma coisa é a pessoa estar perto de mim e eu não me sinto muito bem perto dela. Eu não finjo que me sinto bem, mas eu também não afasto ela de mim. Eu simplesmente me protejo. Outra coisa... Então, isso tudo bem, eu não me sinto bem perto dela, aqui acabou de dizer, a gente não vai mesmo se sentir bem. Outra coisa é a gente odiar, querer que ela se ferre, desejar o mal, alimentar ódio e rancor. Isso é muito diferente, tá? E é isso que Jesus pede pra gente diferenciar. Mas amar a todos. Amar a todos é não desejar o mal para ninguém. É não alimentar aquele rancor que a pessoa nem tá perto de você e você fica assim, nossa, ela fez aquilo. Nossa, como que essa pessoa tem coragem? Ela vai ver só. Mesmo que eu não me vingue, ou às vezes se vingar não precisa nem falar nada, né, gente? Que é óbvio que a gente não vai se vingar. Mas, às vezes você não se vinga, ou seja, você não causa o mal para ela, como ela causou para você, mas você deseja que ela se ferre. E se alimenta, você fica pensando mal da pessoa. Não precisa pensar nada, não pensa nada. Esquece
Esquece. Mas esquece o sentimento ruim. Esquecer que o que aconteceu é problema de memória. Então, aqui nós não estamos falando nem de burrice, nem de falsidade, nem de problema de memória e nem de vitimismo. Nós estamos falando de não desejar o mal, tá? E o esquecer as ofensas é esquecer o sentimento, é não alimentar sentimentos nenhum por ela, de mágoa e rancor. Não precisa alimentar nada disso, nem desejo de a justiça divina tarda, mas não falha, né? Querer que ela se ferre. Amar os inimigos não é ter para com eles a afeição forçada, onde eu tava. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos faz. Você perdoa. Perdoar é não ficar desejando o mal. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Se ele quiser se reconciliar com você, você se reconcilia. Reconcilia no sentido de volta a falar com a pessoa, se estava sem falar, volta a ter uma relação amigável, mas não quer dizer que você vai voltar a confiar, né? Não vai ser bobo. Eu vou repetir, por que eu fico falando isso? Porque o mandamento é amai ao próximo como a si mesmo. Não amai ao próximo mais do que a si mesmo. Nós temos obrigação, é mandamento, não é pedimento. Não tá pedindo, tá mandando você amar a si mesmo. E amar a si mesmo não é se jogar para um inimigo e falar assim, vai, faz o mal para mim. Isso não é se amar. Se amar é se proteger. E isso é obrigação, tá? Obrigação. Mas amar aos inimigos, segundo esse ensinamento, perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. Desejar o bem. Deseja o bem para a pessoa. O que custa? O que custa falar assim, o que seria desejar o bem? Desejar que ela compreenda. Desejar que ela encontre oportunidades no caminho dela de aprender que aquilo que ela está fazendo não é bom. Que ela tenha oportunidade de melhorar. Né? E desejar o bem. Pronto, já tá bom. Né? É alegrar-se pelo bem que lhe aconteça, ao invés de se entristecer. Que bom que está acontecendo isso com a pessoa. E aqui é um desafio isso aqui. Já é um desafio, mesmo com essa ideia que eu trouxe de que não é para se abraçar com o inimigo, continua sendo um desafio. Porque não é fácil você ficar feliz com o bem que acontece para a pessoa que te fez mal. Às vezes acontece até um bem para ela que não aconteceu para você. Não acontece? Não é verdade? A pessoa está se dando bem em determinadas coisas, se dando bem, né? Na nossa visão material do que é se dar bem. E você não. E você sabe que a pessoa não é uma pessoa boa. Mesmo assim, ficar feliz por ela. Esse é o desafio. Aqui eu acho que o negócio pega mesmo. Porque não é fácil, não. Mas é o que eu disse no começo, inclusive na prece, que nós possamos cada dia mais nos encaminhar na direção disso. Que eu me esforce para isso. Que todo dia eu esteja em busca né? Em busca de ficar feliz com o bem que acontece para o meu inimigo. Não é exigido de nós 100%. Porque, como eu disse, nós não somos espíritos puros. Nós estamos no caminho da evolução espiritual. Então, todo dia um pouquinho. Hoje eu vou desejar menos o mal para ela do que eu desejei. Consegui, todo dia um pouquinho desejando menos mal, eu consegui chegar a não desejar o mal. Agora eu vou começar a desejar o bem. Agora eu vou começar a me alegrar com a felicidade, com as coisas boas que acontecem para ela, né?
Não fazer nada que possa... Peraí. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhe aconteça ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. Se a pessoa que te fez mal estiver precisando de alguma coisa, ajudar. Não é abraçar, beijar e trazer pra dentro de casa. É ajudar. Ah, tá precisando de uma carona, tá com uma dificuldade. Ah, sei lá, tá com dificuldade financeira, você pode ajudar. Qualquer tipo de ajuda. Ajudar não é se abraçar com a pessoa. Se abraçar no sentido de trazer ela pra dentro da sua vida. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. Isso é perdoar, tá? Tá falando aqui no Evangelho, não sou eu que tô falando. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amai os vossos inimigos. Olha, gente, confesso pra vocês que eu fico aliviada, viu? Porque eu tenho, sim, dificuldade, claro, todos nós temos dificuldade pra fazer isso, tudo aqui, e eu não sou diferente. Eu tenho dificuldade de amar os inimigos, eu tenho dificuldade de desejar o bem, né? Vou dizer pra vocês que desejar o mal eu já tenho mais fácil. Não desejar o mal, eu já desejei bastante mal para pessoas que me prejudicaram. Tomara que se ferre, tomara que aconteça com ela. Tomara que ela encontre pessoas ruins no caminho dela. Já fiz isso, confesso, tenho vergonha de falar, mas já fiz isso. Hoje em dia tá mais fácil. Hoje em dia eu não desejo mais o mal e tô aprendendo a desejar o bem. Tô aprendendo a querer que a pessoa se dê bem. Tô aprendendo a ficar feliz com as coisas boas que acontecem para as pessoas que na minha visão pequenininha, na minha interpretação humana pequenininha, fraca, limitadíssima, ela fez errado, né? Quem sou eu para julgar, mas fez. Porque também, gente, não vamos... Mais uma coisa que não dá pra gente ser hipócrita. A gente sabe o que é o mal, o que é o bem, né? Então a gente sabe sim. Às vezes não depende do nosso julgamento. Às vezes é o que é. O que é, né? A pessoa fez o mal. Agora, às vezes é nossa interpretação também. Às vezes você fala assim... Ah, se ela me olhou com essa cara é porque tal coisa. Esse é porque da sua imaginação, né? A gente tem que se apegar a fatos, não ficar interpretando coisas que a gente nem sabe se aconteceu mesmo. Ficar interpretando o pensamento e o sentimento da pessoa. Vamos pensar em fatos, né? E aí, diante de fatos, de coisas erradas que a pessoa fez e que às vezes fez contra nós e nos prejudicou, não alimentar rancor, não sentir ódio, muito menos porque teve uma opinião diferente, que é o que a gente tá vendo direto aí. Triste isso. As pessoas se odiando por terem opiniões diferentes. É triste. Então, a gente não precisa gostar. Então, o que eu tava falando é o seguinte. Facilita muito pra mim pensar desse jeito. Essa leitura de hoje ajuda muito, né? Essa parte do evangelho faz todo sentido. Porque a gente para de ficar naquela... visão de que amar é se submeter, e não é. Então fica mais fácil, não fica? Fica muito mais fácil. Porque se falasse assim pra mim, ó, se tivesse escrito aqui, você tem que se abraçar com o seu inimigo e deixar ele fazer o que quiser na sua vida. Lógico que não poderia não estar escrito dessa forma, mas poderia gerar essa interpretação. Eu não ia aceitar. Eu não ia aceitar essa orientação. E eu acho que ninguém aceita. Eu acho que tem gente que finge que aceita. Mas aceitar de verdade ninguém aceita. E aí a pessoa que não aceita e não entende dessa forma, ela fica se culpando, né? Ela quer ser boa e ela acha que ser bom é se abraçar com o inimigo. E aí ela não consegue, porque ninguém consegue. E aí ela fica se culpando.
É claro que eu vou falar, ninguém consegue aqui, né, nesse mundo material, nesse plano que nós estamos, nesse momento da nossa existência. Mas, é claro que Jesus, por exemplo, conseguia. Mas nem Jesus ficava. Ele não ficava se beijando, se abraçando com as pessoas que não gostavam dele. Ele ficava com as pessoas que gostavam dele. Se ele percebia, como ele foi, por exemplo, na casa de Zaqueu, que era um exemplo só, né, de alguém que não era seguidor de Jesus, tal, depois se tornou. Então, ele foi para a casa de Zaqueu jantar e ele foi... e Zaqueu conseguiu se modificar. Mas ele já tinha visto em Zaqueu aquela possibilidade. Ele já tinha visto que ele estava com o coração aberto. Aí é diferente, gente. Aí a pessoa não está intencionalmente fazendo mal. É diferente. Então, se a gente for ver, até Jesus não ficava se abraçando, se beijando com o inimigo. Por que nós ficaríamos? Né, Padmé? Padmé é minha gatinha que está participando aqui do Evangelho. Que bom, Vilma, li aqui o seu comentário, eu fico muito feliz que esta lição do Evangelho tenha vindo cair num momento bom para você, né? Estudar o Evangelho é algo que realmente pode nos ajudar muito. Que o Evangelho, eu falo que é um verdadeiro manual de sobrevivência. Como viver, né? Como viver nesse planeta, nesse momento histórico, sendo cristão, sendo bom, sendo belo, sendo justo, seguindo, amando, né? E aí no Evangelho tem todas as respostas que a gente precisa. Então, gente, eu desejo um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus e vamos fazer a prece final. Vamos nos concentrar, serenar as nossas emoções, aquietar os nossos pensamentos, para que possamos nos conectar com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais que estão aqui para nos ajudar, para nos orientar, que nós possamos todos os dias seguir um pouquinho mais cada dia os ensinamentos de Jesus, nosso mestre, nossa luz, nosso guia, que nos ajuda tanto a aprender a viver. Que assim seja. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.